atos administrativos e controle da administração. Nosso tema 9, nosso penúltimo tema aqui do nosso curso, já caminhando para o final. Só de curiosidade para vocês, né? Vai até o 51 aqui. Vai até o slide 51, só para ficarem tranquilos. É importante saber que o fim está chegando para dar um gás aí no estudo. Pessoal, vamos iniciar aqui, ó, com atos administrativos, tá? Deixa eu grifar aqui, ó. Então vamos iniciar com atos administrativos. Quando a gente fala de atos administrativos, a gente já chegou a mencionar algumas coisinhas aqui no nosso curso, mas são atos por meio dos quais, né, a administração pública ela vai atuar no exercício da sua função administrativa. E são atos sobre o regime de direito público, ensejando a manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Quando a gente fala de ato administrativo, é aquele que o Estado atua com privilégios, né, no regime de direito público. Ele não está numa condição de igualdade com o particular. Há uma relação de subordinação. E com isso ele vai exercer a função administrativa e vai manifestar a vontade do Estado. Quando a gente fala de atos administrativos, é importante destacar três aspectos, tá? Três aspectos. Primeiro é o aspecto subjetivo. Então, subjetivo, a gente está falando de sujeitos, a gente está falando de quem realiza o ato administrativo. E como a gente fala de quem realiza o ato administrativo, a gente sabe que ele pode ser praticado por agentes públicos, mas que ele pode ser praticado também por particulares que estejam realizando a função administrativa, fazendo às vezes do Estado. A gente pode citar aqui uma concessionária de serviço público, uma permissionária. Então, o ato administrativo pode ser feito por agentes públicos, mas pode ser feito por particulares também que estejam fazendo às vezes do Estado. Além disso, nós temos que destacar um aspecto objetivo, que é a função do ato. Qual que é a função do ato administrativo? Olha, é a administração pública ou particular fazendo às vezes do Estado na função administrativa. Então, o objetivo tem que ser o interesse público, a finalidade pública. Tanto é que isso vai justificar prerrogativas ao Estado. Vai justificar uma presunção de legitimidade, uma presunção de veracidade, uma coercibilidade. Então, isso que vai justificar prerrogativas que a administração pública tem e o particular não. Após isso, a gente fala do aspecto formal, que é o regime aplicado ao ato. O regime aplicado ao ato será o de direito público, tá? Será o de direito público. Se a gente estiver falando de um ato regido pelo direito privado, pode até ser um ato da administração, mas não será um ato administrativo, beleza? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque não necessariamente o ato administrativo vai ser realizado pela administração pública, porque pode ser praticado por um particular, como uma concessionária, igual a gente falou, e não necessariamente todo ato da administração será um ato administrativo. Ato da administração é um gênero, e uma das espécies são os atos administrativos. Beleza. O que eu vou querer destacar disso daqui? Um primeiro tópico que eu quero destacar é extinção do ato administrativo. Tema cobrado em 2020. Esse tema cobrado em 2020 foi bem interessante, falando sobre a questão da extinção do ato administrativo. E essa extinção do ato administrativo pode ocorrer por extinção natural. O que seria uma extinção do ato administrativo? O ato já cumpriu todos os efeitos nele dispostos, ou deu o termo, final, prazo, enfim, esgotou. Esgotou o que tinha que ser feito nesse ato administrativo. Pode ser também, gente, por renúncia. Nessa renúncia, o particular ele vai abrir mão do benefício concedido.
Então vai ter um benefício concedido, né, por esse ato administrativo e o particular vai renunciar. Pode ser também pelo desaparecimento da pessoa ou coisa sobre qual o ato recai. Nesse caso aí, né, o próprio nome já diz, assim, não tem mais o objeto, né? Vamos supor que é a proteção de um determinado bem e esse bem perece, a pessoa morre, enfim. Então, o desaparecimento da pessoa ou coisa sobre a qual o ato recai. E além disso, tem a retirada. Essa retirada é uma extinção precoce. Extinção precoce do ato administrativo. E aqui são várias hipóteses, eu quero destacar algumas. Primeiro é a anulação. Anulação, pessoal, é por vício de ilegalidade. É por vício de ilegalidade. Um ato ele é ilegal, então ele tem que ser retirado do ordenamento jurídico. E como a gente está falando de uma ilegalidade, os efeitos serão ex tunc, retroagem, tá? Ex tunc, retroagem. Aí é para lembrar, né? O T, como que eu diferencio ex nunc de ex tunc? O T vai para frente e para trás, né? Então, aqui, ó, retroage. Já o nunc é só para frente, tá? É só para frente, que vai ser o caso aqui da revogação. Então, revogação é ex nunc. Tem gente que gosta da testa e da nuca, né? Quando você bate na testa, vai para trás. Quando você bate na nuca, só vai para frente. Enfim, você sabendo a diferença de ex tunc e ex nunc, pouco importa como que você vai gravar isso daí. Então, gente, anulação é um vício de ilegalidade. Ilegalidade, com efeitos ex tunc. A revogação já vai ser por um motivo de conveniência ou oportunidade, que a gente fala que é o mérito administrativo. Por isso, efeitos ex nunc. Era conveniente, era oportuno e não era mais. Então, vamos retirar esse ato administrativo. A cassação é um pouco diferente, porque a cassação ocorre nas hipóteses em que o ato administrativo ele é extinto por ilegalidade superveniente em face do descumprimento dos requisitos impostos para a sua expedição pelo beneficiário. Então, quando a gente fala da cassação, né, é uma ilegalidade superveniente porque está descumprindo os requisitos, que é diferente da caducidade. Porque a caducidade ela vai ser uma extinção do ato administrativo por uma lei superveniente que impede a manutenção do ato que era inicialmente válido. Então, na cassação e na caducidade, está tudo certo. Só que na cassação, o particular deixa de cumprir, né, o beneficiário deixa de cumprir os requisitos, então tem que cassar. E na caducidade vem uma lei nova que impede o exercício. E agora a contraposição. Contraposição a gente pode chamar também de derrubada. É porque vem um ato administrativo novo se contrapondo ao ato administrativo velho. Então, isso pode ser retirado. E só de curiosidade, né? Eu falei para vocês que isso foi cobrado em 2020. Exigiu-se o conhecimento nessa questão de 2020 que para invalidar um ato é necessário indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação do ato administrativo. E isso aqui está onde? Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, naquela parte final que vale para o direito administrativo. Ótimo! Outra temática que eu ainda quero mencionar para vocês é a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes já apareceu algumas vezes na prova, mas eu quero ler para vocês aqui uma questão de 2016. Olha só. A Associação de Moradores do Município F solicitou ao Poder Público Municipal autorização para o fechamento da rua de trás,
por uma noite para a realização de uma festa junina aberta ao público. O município, entretanto, negou o pedido ao fundamento de que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora, a ser realizado no mesmo dia. Considerando que tal fundamentação não está correta, pois antes da negativa do pedido da Associação de Moradores, o encontro dos produtores de abóbora havia sido transferido para o mês seguinte, conforme publicado na imprensa oficial, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, um grupo lá pediu, né, o fechamento da rua para fazer uma festa junina. O poder público veio e falou, não pode porque vai ter aí o encontro lá dos produtores de abóbora. Só que isso era falso. Isso era falso. Então, diante do erro na fundamentação, o ato ele é inválido, né? Aqui aplica a teoria dos motivos determinantes, né? Porque o motivo ele foi falso, né? Ele foi falso aí. Então, olha só. O que é a motivação? É a exteriorização dos motivos. E essa motivação, ela vincula, tá? Ela vincula. Vão ter vários casos que a administração nem precisa exteriorizar os motivos. Mas se exteriorizar, tem que ser da forma correta. Não pode simplesmente jogar um motivo qualquer lá, exteriorizar um motivo, simplesmente para fundamentar, mas ser um motivo falso. Se houver um erro na fundamentação, o ato se torna inválido, tá? Então, ó, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento. Isso é a teoria dos motivos determinantes. No caso lá de utilizar a rua, a autorização é discricionária. Depende da conveniência ou oportunidade da administração. Mas como ela fundamentou errado lá, mostrou que não havia motivo para que fosse negada a autorização, sendo a negativa inválida. Certinho? Então trouxemos aí algumas disposições, né, sobre atos administrativos e controle da administração. E agora a gente pode passar para o nosso tema 10, improbidade administrativa. Importante demais. E neste momento, só uma coisa a dizer, né? Bora lá que vai dar certo. Valeu!